Tem tecladistas que estudam há 5 anos e ainda soam iniciante. E o porquê que isso acontece? Porque ninguém fala das coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo. O que eu usei aqui nessa minha interpretação? Usei 3 coisas. Notas duplas, usei pentatônica e usei o ouvido para direcionar se eu vou ascendente, se eu vou descendente, se eu dou saltos ou não para tocar o que eu acabei de fazer aqui para você. Essas 3 técnicas mudaram completamente a minha visão no teclado. E eu tenho certeza, se você aplicar isso hoje, sua musicalidade vai subir de nível muito. Quem não sabe, toca desse jeito. São os mesmos acordes, pessoal, que eu fiz. É isso. E quem tem a noção, quem tem essas técnicas que eu vou passar aqui? Simples assim. Tocar não é simplesmente apertar a tecla. Tocar é fazer o seu ouvinte sentir o que você está expressando através das teclas. Hoje eu vou te mostrar como usar notas duplas para soar cheio e profissional, como usar a escala pentatônica do jeito certo, você até pode saber, mas eu vou te explicar do jeito certo, e principalmente como usar o seu ouvido, a sua percepção, para criar melodias sem ficar dependente de decorar clichês que não fazem sentido algum com a musicalidade ou com o tema que você está tentando trazer. E essa terceira dica, pessoal, para quem vai chegar até o final, é o caminho. Você vai ter as ferramentas, mas como usá-las? É o seu ouvido que vai ditar as regras. Então fique aqui e aprenda como usar sua percepção para criar efeitos belíssimos no seu teclado ou no seu piano. E nós vamos falar agora de notas duplas. O que as notas duplas fazem? Vou explicar de uma forma muito simples. Vou pegar notas aleatórias. Sei lá, isso aqui. Olha quando eu coloco isso com notas duplas. Presta atenção. O que é que eu fiz? Muda totalmente. O som fica mais pesado, fica harmonioso. Percebe a diferença? Enriquece, o som do teclado fica cheio. Notas duplas são quando você pega notas, por exemplo, eu toquei um trecho aqui que eu estou no tom de Ré maior. Então, para cada nota da escala, qualquer uma delas, eu vou tocar uma nota. E aí vai virar notas duplas. Por exemplo, eu posso pegar e tocar a escala em sextas. Estou tocando a escala em sextas. Olha como fica bonito o preenchimento. E essa é a técnica que eu usei para fazer nessa tocada que eu fiz em Si menor, indo para Lá, que é o Lá com baixo em Dó sustenido, indo para o Sol. Muito bem. Também, esse intervalo de sexta pode ser reduzido para terça, por exemplo. Aqui, ó. Olha que bonito, pessoal. Você pode pegar uma música e tocar a melodia dela assim, ó. Ok? Mas você também pode tocar ela assim, ó. Ó. Os intervalão aqui, ó. Isso embeleza e embeleza demais. Então, notas duplas são exatamente o que eu acabei de fazer. Ok? Aqui eu fiz no tom de Lá maior.
e viu como elas preenchem qualquer melodia, como elas dão a sensação mais profissional? Os pianistas gospel usam muito isso. E isso ajuda até aquelas pessoas que tocam simples. Se você toca simples, é o básico, mas você já consegue aplicar notas duplas, o seu som vai para outro nível, pessoal. Se fosse uma pessoa sem essa noção, ela ia fazer isso aqui, ó. Foi o que eu fiz. Eu fiz o acorde de Fá sustenido menor, Mi maior e Ré. Só que eu aplicando notas duplas, percebe como muda a sonoridade? Eu tenho a consciência, mas eu tenho também a técnica debaixo dos meus dedos. Quer saber como você pode estudar online e ter resultados como aulas presenciais? Diferente de um curso, as minhas aulas são personalizadas. Para cada aluno, eu trabalho individualmente e semanalmente. Quer saber mais? Meu contato está aqui na descrição. Muito bem. Acredito que você fazer terças e sextas, essas são as mais usadas. Mais até do que a oitava. Mas se utiliza também as oitavas, ok? As terças e sextas, por serem notas diferentes, dão um peso maior. E óbvio, se você toca simples, você apenas toca a nota. Agora, se você tem esse conhecimento, então através das notas você cria uma textura, você cria uma história. Qual que é o exercício? Um exercício bem fácil para todos vocês pegarem e não esquecerem mais. Olha, você está aqui. Vou voltar aqui para o tom que eu estava, que é Ré. Você sabe a escala de Ré maior. Tem que saber a escala, pessoal. Pelo menos uma oitava do jeito que eu estou fazendo aqui. Você vai trabalhar, tocar a escala em terças. Aqui, ó. Vai tocando até chegar aqui, ó, no Ré e no Fá sustenido, que foi onde você começou. E você vai descer também, ó. Toque de uma forma livre. Não precisa colocar metrônomo. Por quê? Você está ensinando a sua memória muscular. A gente é gradativo, né? A gente não vai já pegar e sair tocando do jeito que eu fiz até agora, fazendo lento. Talvez você não consiga fazer. Talvez você vai precisar fazer a matemática de nota por nota, para poder trazer esses intervalos de terças, que são as notas duplas em terças, para debaixo dos seus dedos. Aqui eu tenho uma terça maior, terça menor, terça menor, terça maior, terça maior, terça menor, terça menor e voltei para a terça maior. É isso. Vamos lá agora para o intervalo de sexta. Você vai pegar o Ré e aí você vai contar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, obedecendo as notas da escala de Ré. É o Si. Aí para cada nota você vai subindo, obedecendo, né, a escala de Ré. Então se eu estou em Si aqui, ó, eu toco o Si e vou subindo a escala, mas pensando que a escala é Ré, pessoal. Então tem um Dó sustenido e Fá sustenido. Ok? Isso em sextas. Você veja que a nota grave é a mesma da terça. A única questão que mudou aqui é que agora o intervalo ele é mais aberto. Ele é em sextas. Chega até aqui em cima e volta. É legal que você vai posicionando as suas mãos, você vai achando a melhor forma de digitação para você. Aqui eu estou fazendo a minha, mas procure a sua. É importante porque se eu falo a digitação, minha mão tem um tamanho, a sua tem outro, ok? Então procure dentro da sua realidade a melhor digitação. Vai ser importante para você. Esse é o melhor exercício. E óbvio, primeiro, quer uma dica? Não tente já trabalhar isso em todos os tons, porque pode ser muito maçante, você vai se frustrar fazendo isso.
porque vai sugar muita energia. Faz assim, pega uma música que você já toca, um exemplo, se você toca uma música em dó, faça em dó maior. Por quê? Você já vai fazer para aplicar na música que você já sabe tocar. Aqui eu estou fazendo em sexta, aí você em sexta não, em terça. Aí você faz em sextas também. Olha que bonito que fica, né, pessoal? Muda tudo. Ok? E aí você já está apto, pelo menos naquela tonalidade, com as terças e as sextas. As notas duplas terças e sextas estão totalmente resolvidas para você aplicar na música, porque nós precisamos aplicar. Não basta ter somente o conhecimento ou saber tocar as notas duplas, tem que aplicar na composição, na música. Uma alerta importante que eu quero dar não é colocar nota dupla em tudo. Música é o equilíbrio. Você precisa equilibrar notas duplas com escalas pentatônicas, como eu vou mostrar aqui. Aí as coisas começam a fluir. Inclusive, se você quer aprender teclado e piano da forma organizada, do absoluto zero até o avançado, pessoal, eu tenho meu curso completo de piano e teclado, onde eu ensino exatamente isso na prática, com exercícios, aplicação musical e desenvolvimento, inclusive da percepção. O link está aqui na descrição e eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Adquira e veja o seu progresso. O curso é vitalício. Você adquirindo hoje, ele é seu para sempre. Você estuda no seu tempo e quando você tiver dúvida, você pergunte no chat que eu vou estar te ajudando ali, respondendo as suas dúvidas, ok? Vamos voltar aqui. As notas duplas, elas te dão exatamente isso. E eu já mostrei aqui aplicando no louvor, né? Poderia pegar, aplicar de outra forma, por exemplo... aplicando a melodia da Bendito Seja o Cordeiro com notas duplas. Ah, Natu, mas eu não queria tocar a música com melodia, eu queria tocar só fazendo a base, acompanhando para alguém cantar. Meu, demorou, fica melhor ainda, ó. Percebe? Eu estou usando as notas duplas. Volta e meia, eu usei terças. Volta e meia, eu uso sextas. Eu fico na liberdade. E óbvio, eu ainda estou fazendo uma das partes que eu vou explicar ainda com calma, que são a pentatônica e também a direção que o ouvido vai me dando para que eu faça essas notas e construa essas melodias. Tá certo? Agora, você precisa prestar atenção. E se você tiver um papel, uma caneta, anote, porque eu vou falar agora, nesse exato momento, de uma das ferramentas mais poderosas da música. Qual é essa ferramenta? Pentatônica. Quem sabe usar muito bem esse recurso são os guitarristas. Os pianistas parece que têm dificuldade, principalmente ali iniciante, até o intermediário, em aplicar as pentatônicas. Como assim? Né? Nós precisamos ter liberdade com a pentatônica, como eu fiz aqui. Estou usando pentatônica. Olha os clichês que são gerados da própria pentatônica. E eu estou utilizando uma progressão muito simples. Si menor, Lá, que é o Lá com baixo em Dó sustenido, e o Sol maior. Provavelmente você já ouviu essa sonoridade em gospel, pop, rock, worship, blues e praticamente em tudo, porque todo mundo que sabe aplicar usa. É simples assim. E outra, pessoal, penta significa 5 notas. Nós utilizamos somente 5 notas da escala. Lembra que eu falei que eu estou no tom de Ré? Como que vai ficar a penta em Ré? Eu vou usar o Ré, vou usar o Mi,
o Fá sustenido, ou seja, primeira, segunda e terceira. Aí eu não faço a quarta. Eu vou fazer a quinta e a sexta. E não existe a sétima, tá bom? Na pentatônica. Então, quais são as notas que não existem na pentatônica? Olha aí, não existe o trítono. Eu só uso o 2, o terceiro grau, o quinto e o sexto grau. Agora a parte mais importante. Como que você trabalha a pentatônica? Você trabalha com a digitação correta. E sem habilidade, sem ter a digitação correta, você não está apto a aplicar. É simples assim. Não tem praticidade se você não pratica. Aí não há aplicação, né, pessoal? A aplicação só se faz com a repetição e com a forma correta de estudar. Então vem comigo. Qual que é a digitação? Você vai usar o dedo 1, dedo 2 e o dedo 3. Você vai passar por debaixo o seu polegar, o seu dedo que é o 1, né? O 2 e o dedo 4. Essa é a digitação, ó. Essa é a digitação. Lento. Você tem que ter essa habilidade. Anote essa digitação da penta maior de Ré. Essa aqui, pessoal, é a penta maior. Natu, como que fica isso na penta em Dó? A mesma coisa. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Né? Você começa até a contar uma história em cima da escala pentatônica. Como que você vai fazer? Pratica. Prática, pessoal. É a repetição. Ó. Com a digitação correta, que é o mais importante. Faça isso no tom de Ré. Se quiser, faça isso no tom de Dó. Também. Faça isso no tom de Mi, se quiser. Ó. Só que no tom de Mi, nós vamos mudar uma coisinha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Você veja que no tom de Mi é o mesmo dedilhado. Você começa a criar uma ideia aqui. Calma aí que nós vamos chegar no tópico 3 e ele vai ser o tópico dos tópicos aqui que eu fiz. Porque aqui eu estou passando mecanicamente, que você tem que estudar. Depois, para virar musical, é o tópico 3 que vai mandar. Aliás, pessoal, se esse vídeo está te ajudando, já se inscreve no canal, porque eu posto aulas assim constantemente aqui. E comenta aqui embaixo qual dessas dicas você mais está curtindo até agora. A pentatônica ou as notas duplas? Comenta aí, para você não deixar para depois. Dá uma pausa no vídeo, vai lá, comenta. Deixa já o seu like para você não esquecer. Depois você volta aqui. Se você vê um botão de hype, dá a hypada, pessoal. Clica no hype aí, porque também ajuda bastante o canal. Vamos seguindo aqui. Vou fazer de uma forma lento, em cima de uma progressão simples. Eu vou aproveitar que eu estou no tom de Ré e vou fazer a pentatônica. Essa pentatônica que você ouviu, ok? O que nós vamos fazer? É um improviso lento. Eu vou usar frases curtas. Vou usar repetição. Presta bem atenção nisso. Repetição. Veja lá como é que pode ficar, ó. Repetição, que eu falei. Repetição cria motivos.
Percebe? Toquei a pentatônica e praticamente eu fiz ascendente e descendente. Só fiz dando algumas paradas. Isso é importante que você saiba. E existe a repetição. Pessoal, não esqueça a repetição. Vou para outro tom, o sol. Olha como eu vou criando uma ideia fazendo repetições. Lembra que eu falei? Frases curtas e repetição. E veja que eu estou tocando lento. Não é que é falta de técnica. O problema é que muitos músicos não sabem conversar musicalmente. É isso. O que você deve fazer? Pegue uma pentatônica, como essa aqui que eu passei para vocês, e fique nela por 30 minutos, 1 hora. Você vai criando frases. Isso vai desenvolver muito mais sua musicalidade do que ficar correndo escalas sem objetivos, ascendente e descendente. Para não ficar, você não ter que gastar muita energia nesse primeiro tempo e trabalhar mais a escala, coloque aí um clique. Ó. Você coloca aqui 60 batidas por minuto e vai tocando a escala. Só tô com as 3 primeiras notas. Acrescentei uma. Repetição. Peguei aqui na parte, né, oitava de baixo. Percebe? Se você ficar fazendo isso aqui, pessoal, na boa, 30 minutos, direto fazendo isso, construindo ideias, tocando notas aleatórias, né? Não seguindo a escala de ascendente e descendente. Mas você viu, eu toquei só as 3 primeiras notas, fui tentando criar ideias com ela. E rítmicas, óbvio. Ideias rítmicas. E aí eu vou construindo uma história. Faça isso. 30 minutos, 1 hora. E você vai ver uma evolução. Frase simples. Resposta musical. Tem silêncio também, porque eu toco e dou a pausa. E vai criando essa tensão e resolução, que tem que acontecer também nas harmonias. Agora nós vamos entrar no que talvez seja a habilidade mais importante de todas, do que todas essas que eu falei, que é o seu ouvido, a percepção. Não sei se você já percebeu, mas às vezes você vê um músico tocando e ele, ao mesmo tempo que toca, você vê que sai som da boca dele, né? Como se ele estivesse conversando com o instrumento. Eles não ficam pensando qual escala, qual dedo, qual desenho. Eles simplesmente ouvem, pessoal, o caminho, a direção. E eles ouvem em milésimos de segundo antes de tocar. Por isso que quase não acontece o erro, porque aquilo que nós pensamos antes de tocar geralmente funciona mais do que a própria escolha das notas. Essa é uma verdade profunda. E para você que já tem uma maturidade para entender o que eu estou falando, você sabe da importância do que eu acabei de dizer. Nós vamos falar um pouquinho sobre a percepção musical. A gente não consegue perceber se a gente não tocar a escala
e com atenção você ouvir que chegou até aqui, eu desci. Ou seja, o que está acontecendo? Você tem que pensar a escala como um bloco sonoro. Eu fiz ascendente e descendente. E você também tem que começar a perceber aonde eu faço as repetições. Não importa você saber qual nota que é. O que importa é você saber. Pô, teve ali 3 toques na mesma nota. Você percebe? É isso. A percepção, pessoal, já é da atenção sua nessa aula, para que você comece a se desenvolver. Quando você faz isso, você meio que antecipa o som. Você ouve antes de tocar, é o que eu falei. E isso vai criando uma conexão emocional, primeiro em você com o seu instrumento, e o seu instrumento ele vai emitir aquilo que você está sentindo para as outras pessoas. Isso é muito louco. Se eu for tocar algo mecânico aqui, sem usar o meu ouvido, eu vou pegar uma progressão, né? Como as músicas são feitas em cima da progressão. A Ele é a Glória. Vamos lá. Aqui eu estou fazendo totalmente mecânico, pessoal. Aqui é mecânico. Como eu faço isso ter sentido dentro do que eu falei e o meu ouvido ele consiga me direcionar, entendeu? Fazendo e aplicando exatamente o que eu acabei de fazer. Notas duplas penta e também o ouvido mostrando a direção. Olha como eu crio até em cima de algo que já existe. E outra, pessoal, eu estou fazendo aqui improvisado. Eu não peguei isso, estudei para mostrar na aula. Estou improvisando em cima da harmonia do A Ele é a Glória. Simples assim. Então, eu te pergunto, qual dos dois que emociona mais? É o cara que está tocando mecanicamente? Ou o cara que está trazendo todas essas 3 ferramentas? Notas duplas. Sextas. Escala pentatônica. Olha isso, pessoal. Vocês conseguem sentir? Eu estou conseguindo passar exatamente para vocês esse conteúdo? Eu espero que sim. Então vamos lá. O que você precisa fazer para que você desenvolva a sua percepção e que o seu ouvido ele vá te direcionando a aplicar as notas duplas, a aplicar a pentatônica e construindo uma história? O que você precisa fazer? Primeiro exercício, você vai tentar tirar música simples. Simples assim. Tire as músicas que estão na sua mente, porque lembra que eu falei? A gente ouve milésimos de segundo antes de tocar, então você crie esse hábito. Parabéns pra você. Eu não sei que tom que tá. Eu não tenho ouvido absoluto, então eu vou procurar. Parabéns. Puxa, achei de cara. Parabéns. Então eu acho que eu sempre canto no tom, acho que é sol, né? É isso aí. Então você começa a tirar essas melodias
Pegue outras mais, entendeu? E vá tentando encontrar no seu instrumento. E você vai cantar antes de tocar. Número 2, exercício 2, você canta antes de tocar. É igual eu fiz. Tá? Você canta antes de tocar, porque daí você vai achar no tom que você está cantando. E aí você vai criar uma relação, um relacionamento íntimo entre você tocar e o seu ouvido, o que você está ouvindo internamente. Exercício 3, ouvir intervalos. Você precisa estudar intervalos. Terça, quarta, quinta, sexta nós já vimos e a terça também, ok? Sétima e até o oitava. Por quê? Tudo que a gente faz em música, quando nós tocamos notas duplas, pode conter todos esses intervalos, não só a terças e sextas. Aqui eu estou trazendo a terças e sextas, porque são as mais usadas. Ok? Então você precisa tocar isso. E você faz o exercício, pessoal. Não precisa ter metrônomo. Vai tocando, vai sentindo o som. Ó. Segundas. A única coisa que eu quero que você respeite é o tom que você vai tocar isso aqui. Se você está no tom de dó, todas as notas brancas fazem sentido. Não vai tocar preta, né, pessoal? Você tem que tocar dentro da escala de dó. Se você vai tocar em ré, toque respeitando a escala de ré. Estou fazendo segundas aqui. Então, entre segundas maiores e segundas menores, terças maiores, terças menores, quartas justas, né? Ó. Vai fazendo isso. Isso é importantíssimo. Olha o som que dá isso aqui, pessoal. Vai chegar um momento que ela vai abrir para uma quarta aumentada até. E você não para. Ó. O som é muito importante. Quintas, toque, ouça, não toque tentando fazer mecanicamente, toque e ouça, pisa no pedal, deixa soar um pouquinho para você ouvir. Ó. Intervalos de quintas, é isso que você precisa trabalhar, estudar. Sextas, como nós já vimos, entendeu? Sétimas, ó como que vem acontecendo, ó. É um outro som. Depois disso, aí você vai ficar livre para quê? Para ir para o quarto exercício, que é improvisar. Vai tocando lentamente, tudo que você aprendeu. É a escala penta. Tenta tirar sons que fazem sentido. Tá vendo? Eu vou criando melodias. E lembra daquele estudo que nós sobe a escala, desce pentatônica ali, meia hora, vai criando ideias, meia hora, uma hora, você vai fazer a mesma coisa agora, só que trabalhando com tudo isso. O que vai acontecer? O seu ouvido vai ser o GPS da sua improvisação. Escreva isso aqui. E eu quero que, se você chegou até esse minuto aqui do vídeo, você vai escrever aqui embaixo: o meu ouvido vai ser o GPS da minha improvisação. Essa frase é uma frase forte, para você nunca mais esquecer, se você fizer exatamente o que eu estou fazendo aqui. Trabalhar dessa forma, meia hora, uma hora, vá gastando ali tempo em ouvir e tentar tocar, e o seu ouvido ele vai começar a direcionar você. E outra, não tenha medo das pausas. Silêncio também é música. Música não é só ficar tocando, não é só som. Existem os sons que são os negativos, que são as pausas. Deixe as pausas acontecerem. O silêncio, ele também toca. Entenda isso. O silêncio também é música. Se você tocar sem ter esta respiração,
musicalmente, vai soar robótico. É o que eu falei, é o mecânico do cara que está tocando e deixando fluir, trazendo emoção. Você não vai impressionar. Esse não é o objetivo. O objetivo é transmitir. Então vamos lembrar desses 3 pontos, dessas 3 coisas que eu trouxe aqui para vocês que são importantes. Você precisa entender notas duplas para enriquecer, pentatônica para ter essa liberdade e ouvido para ele te direcionar a criar a musicalidade. Se você desenvolver essas 3 áreas, sua forma de tocar vai mudar completamente. É simples assim. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, pessoal, se inscreva no canal, compartilhe com outro tecladista nos seus grupos de WhatsApp. Se você deseja saber sobre as minhas mentorias, aulas individuais que eu dou semanalmente para cada aluno, onde eu cuido de forma personalizada para cada aluno tem o seu mundo, tem o seu repertório e eu trabalho exatamente aquilo que eles precisam. O meu WhatsApp está aqui na descrição. Entre e uma equipe minha irá atender. E eu vou deixar a última frase aqui para nós encerrarmos. Técnica chama atenção, mas musicalidade toca as pessoas. Entenda isso. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e pra cima dele, hein?